Olá, galera, tudo bem? Olha, hoje, episódio super especial, tô aqui com minha amiga Stefânia Poleto, pessoa do coração, professora bióloga, empreendedora, gestora, comunicadora e mais algumas coisinhas que a gente vai descobrir hoje. Obrigado. Obrigada, eu. Obrigada pelo convite. E obrigada pelas temáticas que nós vamos tratar, que eu considero essenciais, fundamentais, não só para a gente discorrer, mas para que as pessoas escutem, reflitam, né, interajam conosco. Muito importante. Vamos lá, VagasCast. Bom, então, gente, é uma honra, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Eu particularmente, né, tenho esse olhar, esse carinho por você, assim, e entendo o quanto que você, para além de uma pessoa bacana, é uma amiga, né, muito querida. E aí, Tef, eu já conheço a Tef há alguns anos, continua a mesma menina de algum tempo atrás, mas nos encontramos, né, Tef, nas profissões, na correria, e Stefânia, a professora bióloga, como é que é esse início dessa sua passagem, né, da meninice para a adultice? Conta para nós. Primeiramente, eu também agradeço por ter te conhecido. A gente foi amigo da época do ensino médio, né? Depois a gente se encontrou no Univar. Depois nós nos encontramos na área do turismo, né, na prefeitura, e essa trajetória me traz, assim, muitos pontos positivos, porque a gente consegue perceber a nossa maturidade, cada um ocupando uma função, mas a gente com a nossa essência lá daquela época, né, resplandecendo hoje. Então, em relação à minha história, eu escolhi o curso de Ciências Biológicas porque eu sempre fui apaixonada por natureza. Muito. Meu pai, ele era caminhoneiro e ele, quando abria as estradas aqui na região do Mato Grosso, que ele é de São Paulo, ele encontrava muitos animais e levava para casa. E quando eu chegava em casa eu tinha de tudo, já criei de tudo. E eu acho que aquilo me fez aproximar muito, né? Escolhi o curso de Ciências Biológicas, terminei. Fui para o mestrado em Cuiabá, na área de Ecologia, Conservação da Biodiversidade. Voltei professora da UFMT, fiquei lá nos cursos de Biologia, curso de Farmácia. Quando eu estava terminando meu contrato, eu fui convidada para o Univar, e lá eu fiquei por 15 anos. Aí lá foi uma jornada de muito aprendizado, uma jornada que a gente faz muitos amigos, né? Muitos amigos que são inesquecíveis, porque cada um naquele momento trazendo o seu momento e dando o seu melhor dentro da profissão, que é uma profissão que eu admiro muito, que é a docência no ensino superior. E ali de professora a pró-reitora. Então foi muito aprendizado, e dentro da sala de aula eu me encontrei, né, no ensino superior, porque eu já tinha tido também experiências no ensino médio, mas não me adaptei muito. No ensino superior, realmente, eu me encontrei, e quando eu assumi a função administrativa, foi muito bom para eu entender situações que eu não entendia ainda. A parte de gestão, ela é um pouco diferente, né? Ela é muito voltada para a parte de legislação, a parte de rotina de trabalho. Isso aí foi interessante para eu aprender, mas me afastou um pouco daquilo que eu realmente gostava de fazer. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei, né, até te entrevistei, eu fiquei na Band, né, assumi o canal do Espaço Cultural dentro do Comando Geral, era um bloco. E nesse bloco eu trazia assuntos sobre cultura, sobre educação e sobre saúde. Mas acabou que eu foquei mais na cultura. Por quê? É uma coisa que eu amo, porque a gente aprende demais com as questões culturais. Eu sou apaixonada pela nossa cidade. E quando a gente tem muitas histórias, e eu sei que a cultura
ela traz vida para essas histórias. Então, até o meu canal do Histórias Pops é justamente pela paixão, né, que eu tenho relacionada à história, à identidade cultural do lugar que a gente vive, do lugar que a gente mora. E aí eu saí da TV porque o cargo administrativo era muito puxado, né? Mas depois que eu saí do Univar, eu tive experiência com rádio, tive, né, outra experiência com outra TV. E a parte de comunicação sempre me chamou a atenção. Aí você se descobriu comunicadora, né? Quando eu estava na instituição, no ensino ainda, aí o pessoal, nossa, mas você fala muito bem. E quando eu estava na sala de aula também, nossa, você explica bem. Você é brava, mas você explica bem. Com muita clareza, né? Com muita clareza, você fala muito bem. E eu gosto de falar, né? Nem acho que eu parte muito bem, nem me chama atenção, mas é pelo gostar de falar. E alguns temas eles trazem, né? Assim, o estímulo para falar, principalmente quando é o tema que a gente gosta. Aí a gente viaja. Aí a gente viaja. E você, de fato, eu acompanhei essa última jornada sua. Sim. Quando você vem para trabalhar as questões, né, de divulgação da cultura, sim, e do turismo local, exatamente, que é algo que você foi de uma paixão assim gigantesca. Sim, quando sim, você entrou ali, né, junto à gestão da pousada, né, Águas Quentes e Sol do Araguaia também, né, sim, com o João. E ali você voou, né? Você vislumbrou o que todos nós vislumbramos sempre, né? Barra é esse diamante do turismo, e que nós não somos mais um potencial, né? Agora já é claro que nós somos uma realidade. O que a gente tem é que sempre melhorar, adequar, né, as rotinas, sim, públicas, adequar a legislação, adequar o fomento, adequar. Mas agora nós não somos mais promessa, não, porque agora já somos realidade. Sim. Primeiro nós temos hoje o trade turístico, sim, né, particular, sim, muito bem estruturado, investindo bastante. Temos hotéis, restaurantes, pousadas e os atrativos naturais particulares. Sim. Que, Steph, eu estava conversando esses dias, né, com um amigo meu que trabalha com guiamento, tem empresa e tal. E aí ele me chamou a atenção, Alex, esses vídeos que estão sendo feitos sobre os atrativos, né? Fazenda Recanto da Serra, Favo de Mel, Paz e Vitória, sim, agora a fazenda do nosso irmão João Carlos, né? Sim, que é Carajás. A Carajás, o Bateia como um todo, sim, o Roncador como um todo. Sim. Teve um desses viajantes que são influencers, né? Sim. Muito famosos que teve aqui, que ele tem algo em torno de 1 milhão de seguidores. Eu sei quem Só um vídeo dele deu 10 milhões. Sim. E agora a gente tem dezenas e dezenas desses viajantes que estão passando por aqui. Sim. E ele falou, olha, no juntar todos esses vídeos que estão sendo divulgados, nós já temos aí para mais de 20 milhões, 30 milhões de views, de pessoas que estão vendo, que estão ligando. As buscas no Google com o nome, sim, Serra do Roncador, Barra do Garça, sim, explodiram. Sim. Então, por isso que eu falo, você veio no momento, foi esse momento. E você, empolgadíssima, e fez um trabalho muito legal nesses últimos meses. Eu acredito que por conta da minha formação, né, a área da natureza combina com o ecoturismo. Porque a parte do turismo que é mais forte aqui é o ecoturismo, né? A gente vê as grandes agências, né, focadas principalmente no ecoturismo. Então a parte de ecologia tem tudo a ver comigo. Então eu vim com essa empolgação, já entrei na pousada como gerente, e aí a gente traçou estratégias de trazer o trade para mais próximo do hotel, das atividades, dos eventos. E aí eu me aproximei muito da parte de hotelaria, dos guias, e a gente começou a fazer eventos menores, alguns maiores, para a gente começar a desbravar coisas que a gente ainda não tinha desbravado. Por exemplo, nós tivemos o evento do Motorhome, né? Foi um evento grandioso, um evento de cunho nacional. Nós tivemos representantes de 20 estados do Brasil aqui, todos rotarianos. E nós tivemos uma arrecadação surpreendente com a presença deles aqui. Esse evento foi realizado lá na pousada,
Águas Quentes, e nesse evento nós pudemos também trazer os nossos guias, os nossos condutores para momentos especiais na pousada. Por exemplo, eu organizei uma boas-vindas, uma recepção lá para falar sobre como foi fundada a cidade de Barra do Garças. Por que se chama Barra do Garças? Garças é das garças, é do rio. Então a gente começou a conversar para apresentar a cidade, falar sobre a cidade. Quando eu fui recepcionar um casal que tinha chegado, ela falou assim: olha, eu vim para essa cidade porque eu sei que ela é mística. É verdade aquela história do Coronel Fawcett? Eu falei: sim, é verdade. Ela falou assim: eu quero saber. Depois você senta aqui pra gente conversar. E aí são pessoas assim com mais idade e já aposentados, então o papo foi longe. E esse momento onde nós falamos de Barra Pontal, Aragarças, né, fundação, início de tudo, o que hoje a gente tinha de atrativo, o que era interessante para eles, porque algumas rotas, elas era muito acesso, era íngreme, para eles não dava, aí para outros já queriam. Então a gente organizou ali alguns passeios. Tinha gente que queria ver o amanhecer, né, a aurora lá na Serra do Roncador, foram. Aí o outro queria só ficar nas Águas Quentes, ficaram. O outro queria ir lá na Recanto da Serra, foram. Então foi um momento muito especial, isso tudo durante o evento. Foi um evento grandioso, mas a gente teve vários outros menores. Teve aquele que nós reunimos os três municípios, né, para falar sobre o trade, sobre a importância de valorização da história local. Isso, lá da Voadeira também. Exatamente. Então, assim, você percorreu esse caminho esse último ano e meio, né? Foi. E tá nele ainda. A gente sabe que você tá nele. Mas agora, Tef, surge um novo caminho para você. Sim. Que você, ao te encontrar algum tempo atrás, falou: olha, eu tô focada, tô estudando, tô indo a Brasília a cada tantos dias, né? Tô buscando o trabalho a partir da essência humana. Sim. E que eu achei super bacana, super interessante, e que precisamos mesmo, né? Sim. E dessa maneira, fala para nós qual que é esse trabalho. É assim, a gente vai passando o tempo e a gente vai amadurecendo. Tem algumas situações que acontecem na nossa vida que faz a gente refletir de forma mais profunda, né? Então, quando eu decidi dar uma parada, falar assim, vamos recalcular rotas. Para onde eu vou relacionada ao que eu quero para mim. A gente precisa ter muito claramente uma visão positiva de futuro para nós. Então eu tenho a minha, só que o que eu estava fazendo estava me afastando um pouco do que eu realmente queria, porque eu acredito, eu tenho um mantra, um acreditar que é assim: pessoas melhores fazem um mundo melhor. E como eu melhoro pessoas? Fazendo o que eu sempre fiz, utilizando conhecimento, né? Então as pessoas saíam do ensino médio e a gente entregava lá no final de 4, 5 anos uma transformação, uma mudança de vida. E eu tornei a vida dessa pessoa melhor, né? Todos nós, né? Por quê? Porque eles chegaram com o sonho de ser um nutricionista, um médico veterinário, um farmacêutico, terminava, conseguir, né, dar o braço para alunos entrarem no mestrado, que hoje são doutores, né? Tem 3, 4 alunos que são doutores. Então você vê a caminhada e vê que você fez parte da história deles, não tem preço. E é isso que me motiva. E aí o que eu falei? O que eu ainda posso fazer para melhorar ainda mais? Porque eu tenho assim, eu acredito que todos os dias a gente pode ser 1% melhor. Então qual é a minha percentual para eu melhorar e entregar mais, né? Falei, eu vou estudar desenvolvimento humano. E aí eu escolhi a instituição do Paulo Vieira, e desde o ano passado, final do ano passado, eu me entreguei para a jornada de autoconhecimento. E nessa jornada eu entendi muito sobre a questão das emoções, de que forma as emoções elas vão moldar o resultado que a gente tem na vida.
Porque, considerando a neurociência, a gente sabe que nós temos 2 hemisférios cerebrais. Então, nós temos um, que é o esquerdo, que é responsável pela gestão das emoções. É ele que vai produzir o que a gente tem de emoção. Mas quando ele produz a emoção, ela pode ser positiva e te beneficiar, ou ela pode ser negativa e te prejudicar. Como que a gente controla isso? Como que isso gera um resultado positivo? E aí a gente foi estudar, né? Então eu ainda vou até o final desse ano nesse estudo, e é assim, o nosso pensamento, ele traz para nós uma informação. E aí a gente brinca falando assim, é a voz da franga, porque a gente sempre tem uma voz que nos impede de muita coisa e ela traz muitas coisas negativas. Não faz isso não, que não vai dar certo. Não, isso aí não vai ser legal. Você vai passar vergonha. Aí vem aquelas vozes, né? Então, como que a gente faz para reprogramar essas vozes? Como que a gente faz para canalizar isso de uma forma positiva? Então, o pensamento, ele gera um sentimento. Porque se a voz está falando para mim, não, você não vai conseguir, o que eu vou sentir? Desânimo, não vou conseguir, né? E já fica meio assim. Aí eu já vou fazer o quê? Próximo passo, gerar um comportamento de quem não vai conseguir. Aí eu já falo baixo, eu já começo a entortar o ombro, aí eu já chego sem graça. Por quê? Porque a minha mente me fez sentir, e o meu sentir gerou esse comportamento. E aí quando eu for falar, vamos supor que era para apresentar um trabalho lá na frente, eu já não falo com segurança, eu já não falo motivada. Então gerou o quê? Um resultado. Então pensamento, sentimento, comportamento, resultado. E isso é um ciclo. E esse ciclo, em cada ponto desse, você tem como trabalhar. Então hoje o problema, depois da pandemia, a maioria dos problemas físicos, né, de saúde mesmo, ele vem de problemas emocionais. A raiz de problemas físicos é de cunho emocional. Então, se a gente pensar numa árvore, o que está lá embaixo da terra é a parte mental e emocional que gera um corpo ali que às vezes está doente disso, doente daquilo, e a ciência comprova. Ela comprova o quê? Que determinadas doenças, por exemplo, a falta de perdão, o sentimento de culpa associado a algumas patologias, né? E aí essas doenças psicossomáticas, elas precisam ser amenizadas com o quê? Conhecimento. Simples assim. Conhecimento. Então, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou atendendo pessoas individualmente, grupos de pessoas que têm uma mesma... Por exemplo, mulheres que têm restrição ou que se acham problemas com autoestima. Então, por quê? Aí a gente volta lá na infância, não é regressão e não é psicologia, mas a gente volta porque do 0 aos 12 anos é a nossa fase de formação e a gente tem como referência os pais. E se os pais falarem, não, você tá gordinho, você tá gordinha, não, veste outra roupa porque essa roupa ficou feia. Isso vai moldando a referência daquela criança em relação à imagem que ela tem dela mesma, porque ela ainda não sabe qual é a imagem dela. Então ela tem como referência o que os pais dizem. E aquilo ali começa a ficar na mente dela. Quando ela chega na fase da adolescência, adulta, ela ainda traz consigo a autoimagem que ela comprou dos pais, né? Porque eles venderam que ela era assim, assim, assado. E aí elas trazem para a vida adulta e se sente mal, vai vestir uma roupa e se sente mal, vai para um relacionamento, isso traz consequências. E como é possível, né, acabar com isso? É possível. Esse é o lado bom. Por quê? Porque a inteligência emocional mostra como quebrar crenças. E o que é crença? É tudo aquilo que a gente acredita. Então, se eu acreditei em algum momento que eu era gordinha, porque meu pai falava, como que eu posso fazer para desfazer essa crença, né? O pessoal fala muito desbloquear essa crença. E aí a gente consegue nesses trabalhos individuais, em grupo, trabalhar essas questões. Fazer superar essa questão exatamente, do passado.
Então, Tef, hoje você já está atuando. Já estou atuando. Já está com a... E você já tem o local, ainda está atuando assim? Vai eu tô atendendo mais online, porque lá em Brasília eu já comecei a pegar cliente lá. Ah, entendi. E aí eu continuo. Eu tenho cliente da Bahia, eu tenho cliente de Brasília, eu tenho uma cliente daqui, mas aqui eu atendo presencial. Aí os de longe, né, eu atendo online. Online. Nossa, que legal. Aí...